Meus amigos, boa noite. É com muita alegria que me junto a vocês mais uma vez. Alegria ainda maior por ocupar a tribuna da nossa Casa Espírita na última quarta-feira antes do Natal. Estamos a 6 dias do Natal, o que nos remete mais do que nunca à função precípua da doutrina espírita, que é a de cumprir a promessa de Jesus em João 14, quando ele disse que enviaria um Consolador, a fim de que lembrasse as coisas que ele havia dito e explicasse aquelas que ele não poderia explicar naquele momento. Então, recordando as palavras de Jesus, nós rogamos a ele, o Mestre amado, que nos ampare, que nos inspire, nos ordene o pensamento para que os momentos que aqui passarmos juntos sejam úteis para todos nós. Meus queridos, existe uma fala de Jesus registrada por 2 dos 3 evangelistas sinóticos. Está ali em Mateus e em Lucas, que correspondem àquilo que a teologia chama de fonte Kelly, porque compõem 225 versículos em comum, praticamente 1/4 do livro de cada um deles. Ocorre que esta fala, esta frase, embora ela esteja reproduzida basicamente da mesma maneira, ela está contextualizada de 2 maneiras distintas, o que vai trazer ao ensinamento significados diferentes. E é para repassar esses 2 significados que nós vamos falar hoje para vocês da conhecida frase de Jesus: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, pedi e obtereis, começa ela assim, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate à porta, ela lhe será aberta. Allan Kardec vai extrair o buscar e achareis para compor o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai tratar da temática da prece, a eficácia da prece, os mecanismos da prece, e ao fazê-lo, o codificador vai aproximar a sua exegese à de Lucas, porque Lucas vai contextualizar o pedir, o buscar e o bater na lição da oração. Lucas é um evangelista extraordinário. O seu texto bíblico é considerado de maior valor literário, porque Lucas vai, como um grande escritor que é, vai compondo a história e o ensinamento de Jesus, relatando tudo na forma de movimento, em relatórios de viagem, e as intercorrências dessa viagem, dos diálogos com Jesus, com os fariseus, com a multidão e até com seus discípulos. Lucas então vai passando a história e a lição, a história e o ensinamento. E em Lucas 11, vocês lerão lá, a partir do versículo 1, que Jesus se retira para orar, e os seus discípulos, vendo aquilo, se aproximam dele e lhe pedem: Senhor, ensina-nos a orar, tal qual João o Batista ensinou aos seus discípulos. A resposta de Jesus a esse pedido, na narrativa de Lucas, é a oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso que vai ser seguida por uma parábola exclusiva de Lucas, como muitas das parábolas de Jesus são exclusivas de Lucas, em que ele vai exemplificar o contexto da oração, contando então a parábola conhecida como sendo do amigo importuno ou inoportuno. Aquela parábola em que Jesus vai dizer mais ou menos assim: porque qual de vós que tendo um amigo e recorrendo a ele à meia-noite ou na metade da noite, dizendo: amigo, empresta-me 3 pães, porque um outro amigo meu chegou da estrada e eu não tenho o que lhe servir, lhe dirá: agora é tarde, eu já estou deitado, a porta está fechada e meus filhos estão aqui comigo, não há como eu levantar para abrir esta porta e atender o seu pedido. Diz Jesus: em verdade vos digo que ele se levantará para dar tudo aquilo de que você necessitar, se não for em razão da sua amizade, pelo menos em razão da sua insistência ou da sua importunação. Parábola curiosíssima essa, retratada por Jesus, toda na forma de uma interrogação. Não sei se vocês perceberam, ela é contada logo depois do Pai Nosso.
E Jesus, para ilustrar o efeito, a eficácia da oração, ele vai fazer uma pergunta: quem de vocês que, tendo um amigo, recorrendo a ele, ainda que seja na metade da noite, num horário inadequado ou importuno, vai obter como resposta uma negativa? Essa pergunta tinha uma resposta óbvia para o judeu do século I, que não é tão óbvia assim para o gentil do século XXI como nós. Porque o judeu do século I levava, e o judeu até hoje leva muito a sério, a Torá. E dentro do Torá, os 613 mandamentos de Deus passados para o seu servo Moisés, existia um reconhecido como de grande valor, Levíticos 19 e 18, o amar ao seu próximo como a si mesmo, de tal maneira que não havia hipótese de uma negativa naquele contexto. Vai dizer o grande rabino Hillel do judaísmo que Deus estava mais interessado em pessoas que se amassem do que em pessoas que o louvassem. E o extraordinário escritor Kenneth Bailey vai dizer nas parábolas de Lucas que, embora o contexto seja todo desfavorável, o judeu era responsável por toda a comunidade. Não havia hipótese de que aquele viajante deixasse de receber o atendimento da comunidade, da aldeia, de tal maneira que aquele amigo iria se levantar para oferecer não só aquilo que o indivíduo estava pedindo, os 3 pães, mas ele lhe daria tudo aquilo de que necessitasse. E é nesse contexto que Lucas vai registrar a fala de Jesus com a qual nós iniciamos. Em Lucas 11, 9 e 10, você lerá, então, Jesus dizendo: pedi e obtereis, buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e aquele que bate a porta lhe será aberta. E aí completa Jesus a lição dizendo: porque vocês, quais de vós, sendo pais, o seu filho lhes pedir um pão, lhe dará a ele uma pedra, ou lhe pedindo um ovo, lhe dará uma serpente? E aí termina Jesus a lição dizendo: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus não saberá atender às suas rogativas, linkando então diretamente o pedir, o buscar e o bater no contexto da oração, aplicando uma lógica argumentativa que vai do menor para o maior. Ou seja, se vocês, mesmo sendo maus como são, sabem prover os seus filhos de coisas boas, tanto mais Deus não atenderá os vossos pedidos e não abrirá a porta. Nesse sentido, então, em Lucas, o ensinamento está absolutamente linkado à questão da oração. Em Mateus, não. Mateus vai registrar a mesma fala de Jesus e vai fazê-la constar ali no Sermão da Montanha, no capítulo 7, no final do Sermão da Montanha. Precisamos entender um pouco a respeito da teologia de Mateus para entender que o seu livro é estruturado de forma diferente do Evangelho segundo Lucas. Enquanto Lucas mistura lição e história, Mateus separa. Ele vai contar em capítulos distintos aquilo que é a história da vida e dos feitos de Jesus e vai concentrar as lições e os ensinamentos em 5 grandes discursos. Começando pelo Sermão da Montanha, que vai ser o capítulo 5, 6 e 7. Seguindo pelos primeiros sermão ao discipulado, a vida individual, no capítulo 10. O terceiro grande discurso é o discurso parabólico, que vai compor o capítulo 13. O 4º grande discurso é o segundo sermão ao discipulado, na vida coletiva, terminando com o sermão profético, o discurso escatológico de Jesus, que vai ocupar os capítulos 24 e 25. É preciso entender, ao ler Mateus, que esses discursos não estão passados na ordem cronológica, mas estão relacionados ali provavelmente na ordem de importância que Mateus considerava. Então ele abre o seu texto bíblico, praticamente as lições de Jesus, com o Sermão da Montanha, que foi proferido mais no final da vida de Jesus. E ali, esse sermão extraordinário,
Humberto Holden vai dizer no seu livro, O Sermão da Montanha, que se trata do mais conhecido, menos compreendido e seguramente o menos praticado dos discursos de Jesus. Jesus vai apresentar o estatuto do reino dos céus para os seus discípulos. Ele vai começar apresentando o caráter do morador do reino nas bem-aventuranças e vai dizer que o candidato a morador do reino precisa reunir na sua pessoa e a um só tempo as características da humildade, da mansidão, da brandura, da pureza do coração. Depois ele vai passar o estatuto numa técnica discursiva, retórica e dialética, em que o Senhor vai se referir àquilo que já estava posto até então por Moisés e pelos profetas. E ele vai começar dizendo assim: tens ouvido o que foi dito, eu porém vos digo. E vai ampliar a lição que até então já estava posta para a humanidade. Este sermão tem um ponto culminante, na minha opinião, que está no versículo 33 do capítulo 6. Depois que Jesus passa o estatuto, ele vai propor um pacto com os seus discípulos ou para os seus discípulos. Ele vai dizer assim: buscai então primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescido e vos será acrescentado. E aí no capítulo 7, com mais algumas advertências, Jesus encaminha o seu discurso para o final. E é aí nesse contexto, no capítulo 7, versículos 7 e 8, que Mateus vai fazer inserir o pedir e buscar e bater. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E nesse contexto de Mateus, o pedir, buscar e bater significa pedir e buscar e bater às portas do reino, dentro daquela proposta de priorização que o indivíduo deveria dar na sua vida ao reino dos céus. Reino dos céus, meus queridos, que não é um conceito teológico de fácil compreensão. Não é agora e não era ao tempo de Jesus. Tanto é que Jesus vai se referir ao reino várias vezes por intermédio de parábolas, em que ele vai tentar comparar aquilo com situações cotidianas, situações simples, para que os seus discípulos pudessem ter uma referibilidade mais próxima. E nesse sentido, o capítulo 6, verso 33, buscai o reino dos céus, se linka com o discurso parabólico de Mateus 13. Em Mateus 13, Jesus vai contar 7 parábolas, todas elas relacionadas ao reino dos céus. As 2 primeiras são parábolas de advertência em relação ao reino, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. E depois Jesus vai contar 5 parábolas que são conhecidas pela teologia como parábolas da primazia do reino. Começa lá com... É um capítulo bastante poético, em Jesus começa comparando o reino dos céus a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas que vai dar uma árvore grande, frondosa e acolhedora. Depois ele fala que o reino dos céus é semelhante ao fermento que vai levedar toda a massa. Depois ele diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem, ao encontrá-lo, vai e vende tudo o que tem para adquirir aquele campo e ficar com aquele tesouro, ou como uma pérola rara, uma pérola de grande valor, em que o mercador de pérolas, ao reconhecê-la, vende tudo o que tem para adquirir aquela pérola. E aí, meus queridos, eu lhes digo, que me falaram, Senhor, o teu reino tem grande valor e a tua pérola precisa ser comprada. Mas que para ser adquirida, a pessoa mais que provida necessita estar preparada para renunciar a toda a sua propriedade, abandonar a prosperidade e buscar o inefável no infinito. Senhor, será isso crível? Embora se me afigure impossível, será que existe algo mais bonito, um tesouro que não seja do aqui nem do agora, algo que não se encontra fora, mas que se deve buscar dentro de si? Mostra-me teu reino, Senhor. Abra os meus olhos para que eu veja que tudo aquilo que minha alma almeja apenas se contempla no teu amor. Esta proposta do pedir, buscar e bater em Mateus.
uma proposta de primazia do reino para o discipulado. E, meus queridos, não é fácil dar primazia ao reino dos céus, que não é do aqui nem do agora, vivendo uma vida material como nós vivemos. A doutrina espírita vai nos explicar na questão 23 do Livro dos Espíritos que nós somos os seres inteligentes da criação. E vai dizer na questão 85 que existe um mundo normal primitivo que é o mundo espiritual, um mundo que antecede a vida na matéria. E precede a vida material e que, no entanto, a filosofia espírita vai nos explicar na questão 132 do mesmo livro. Embora sejamos seres espirituais, o nosso processo evolutivo se realiza nas sucessivas encarnações. É na vida material que nós vamos extrair as potencialidades divinas monádicas com as quais nós fomos dotados no Jardim do Éden, simbólico da criação. Ocorre que quando nós estamos encarnados, priorizar a vida espiritual é muito difícil. Mas essa é a proposta de Jesus pela ótica de Mateus, onde ele vai situar o pedir, buscar e bater. E aí, nesse contexto, meus queridos, eu queria lhes dizer que pedir, buscar e bater é um processo de aproximação e de aprofundamento da relação do discípulo com o seu mestre, da criatura com o seu Criador. Porque, notem, Jesus passa a lição por intermédio de 3 verbos. E os verbos são aqueles elementos estruturais da oração que vão indicar uma ação que compete ao sujeito realizar. Ocorre que esses verbos estão dispostos em níveis de intensidade ou de aprofundamento diferente. Eu não sei se vocês notaram, mas Jesus começa dizendo que é preciso pedir. Só que pedir é uma ação verbal ou, quiçá, somente a expressão de um desejo. Ela não envolve um aprofundamento, só que é preciso pedir, mas é preciso também buscar. Buscar já envolve uma ação física, um aprofundamento do seu desejo. Você precisa desejar, mas ir em busca daquilo que você deseja. E o bater vai representar, então, uma intensidade, uma persistência, uma perseverança, uma complexidade maior no processo de aproximação do discípulo com o seu mestre e da criatura com o seu Criador. Meus queridos, eu vou ilustrar tudo aquilo que falei até aqui, contando para vocês 3 histórias. Histórias de pessoas que fizeram esse processo de aproximação de Jesus. Histórias que foram retiradas das Escrituras Sagradas, daquele contexto conhecido como os milagres ou os feitos extraordinários de Jesus. E sempre que nós vamos falar de milagres do alto da tribuna espírita, nós precisamos abrir um parênteses para fazer uma ressalva. Porque o paradigma teológico é um em relação aos milagres e o paradigma doutrinário espírita é outro. A teologia tradicional vai entender os milagres como sendo uma atuação sobrenatural de Deus. Ele estaria, então, fora das leis da natureza. Allan Kardec vai estudar os milagres no extraordinário livro A Gênese, que tem como subtítulo Os Milagres e as Predições segundo a doutrina espírita. Livro esse que, nesse ano de 2018, completa 150 anos da sua primeira edição, que é de 1868. Nesse livro, nos capítulos 13, 14 e 15, Allan Kardec vai apresentar o paradigma doutrinário espírita e vai dizer que milagre de forma alguma significa uma abrogação das leis da natureza, que os milagres estão dentro de um contexto da lei natural, embora muitas vezes a gente não conheça o seu mecanismo. E ali no capítulo 14 dos fluidos, Kardec vai ensaiar a filosofia científica a respeito da explicação hipotética dos milagres. É uma hipótese. E no capítulo 15 ele começa a estudar os exemplos retirados do Evangelho e aplicando a hipótese paradigmática espírita. Mas isso não importa, isso é só um parênteses, porque quando nós nos reportamos
aos milagres do alto da tribuna espírita, nós não estamos interessados em discutir se eles ocorreram e como eles ocorreram, mas sim qual a lição, qual o ensinamento que está por detrás dos milagres ou desses relatos, porque nós entendemos os milagres como sendo as parábolas vivas de Jesus. E nesse sentido, meus queridos, se nós nos aproximarmos com o coração aberto e com a mente aberta, nós conseguimos retirar grandes lições desses relatos. E é o que nós vamos tentar fazer hoje, recordando com vocês, para começar, a cura daquela jovem hemorrágica, que está narrada, todos os 3 relatos que eu vou dizer, estão narrados nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas consideraram os feitos importantes o suficiente para registrar nos seus textos bíblicos. Podemos pegar Lucas, do capítulo 8, no 43 ao 48, e você vai encontrar a narrativa dele a respeito da cura dessa mulher, que dizem os textos bíblicos, sofria de uma hemorragia, um fluxo de sangue constante por 12 anos, e, portanto, devia ser anêmica, e que havia gastado todos os seus dinheiros, todos os seus recursos, com médicos e remédios, e não havia conseguido melhorar. Um belo dia, diz o texto bíblico, ela se encontra na presença de Jesus, toca-lhe a túnica e se vê curada. Basicamente é essa história, meus queridos, mas para extrairmos a lição, nós precisamos começar a pensar em torno dela e contextualizar a história no seu tempo. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês refletissem comigo é que, naquela época, na Palestina do século I, não havia tantas facilidades de comunicação como existem hoje, no nosso século XXI. Sem dúvida alguma, não havia, no tempo de Jesus, grupos de WhatsApp. Não havia. Telefones celulares também não tinha. Aparelhos de televisão para você se informar mal nos telejornais da noite também não tinha. Então, meus queridos, a humanidade adotava uma prática estranhíssima, prática essa que a modernidade aboliu, mas à época, para você saber a respeito das coisas, você precisava conversar um com o outro. E eu imagino que aquela senhora foi informada através de uma conversa, com uma vizinha, com uma amiga, com um parente, de que havia se levantado um profeta lá em Nazaré da Galileia, que as pessoas estavam dizendo que aquele era o Messias prometido ou previsto nas Escrituras. Em Isaías 53, em Jeremias, falava da vinda de um profeta que iria vir e carregaria as nossas dores, levaria os nossos problemas com ele, e quem sabe não seria a oportunidade dela encontrar a cura para o seu mal. Meus queridos, eu gosto de pensar isso porque eu gosto de pensar qual teria sido a minha reação de Paulo, o anêmico de alma ou o anêmico de fé, diante daquela notícia. Muito provavelmente, Paulo, o anêmico, pensaria algo na linha de Natanael em João 1,43, dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Porque Jesus não foi o primeiro profeta que se levantou naquela época dizendo que era o Messias. Eu sei que se fosse hoje, Paulo, o anêmico de fé, adotaria uma providência muito simples. Ele consultaria um site de buscas na internet. Ele colocaria ali a frase Jesus de Nazaré, para ver quais resultados retornariam antes de ir ter com ele. E se Paulo fizesse isso, ficaria surpreso e decepcionado, porque não voltaria muita coisa, não. Jesus havia feito pouco mais de 10 dos feitos extraordinários atribuídos a ele em ordem cronológica nas Escrituras Sagradas. E Paulo, o anêmico de fé e cético, talvez constataria que o mais impactante de todos aqueles milagres produzidos até então teria sido a transformação da água em vinho nas bodas em Caná da Galileia. E Paulo cético pensaria algo do tipo: aquelas pessoas estavam tão bêbadas que não sabiam nem distinguir mais o que era vinho do que era suco de uva. E talvez Paulo, o mais do que cético, adotasse uma terceira providência. Ele consultaria um outro site de buscas específico chamado Reclame Aqui, para ver quais resultados retornariam. E seguramente, meus queridos, voltaria alguma coisa.
Porque o texto bíblico é muito claro ao dizer que Jesus curou muitas pessoas. Mas, como você sabe, muitos não significa todos. E certamente alguém voltou para casa frustrado. E se fosse hoje, teria registrado a sua queixa: Jesus é um farsante nesse site especializado, reclame aqui. E se Paulo agisse assim, certamente não teria encontrado a solução do seu problema no dia seguinte. Felizmente para nós, aquela mulher anônima não pensou em nada disso. Ela tinha o desejo de que aquele fosse de fato o Messias. E ela então faz um movimento de aproximação saindo da inércia. E, meus queridos, eu cito a inércia propositalmente, porque você sabe, a inércia é a primeira lei de Newton. Newton tem 3 leis, são leis da física relacionadas ao movimento, em torno das quais o espírito adora filosofar. E a lei da inércia, se não me falha a memória dos meus tempos de escola, dizia algo mais ou menos assim: um corpo em repouso tende a continuar em repouso até que uma força atue sobre ele. O que significa, meus amigos, se nós estamos parados, nós continuamos parados, a menos que algo nos impulsione. E aí, filosofando em torno de Newton e da sua lei da física, nós podemos pensar que existem 2 coisas que nos colocam em movimento, que nos põem para correr. Se essa força for externa a nós mesmos, nós vamos chamá-la de problema ou de dor. A dor ou o problema nos faz sair da inércia, nos traz à casa espírita, nos leva à igreja católica, nos leva aos consultórios médicos, ela nos impulsiona para a frente. Mas existe uma outra força, uma força interior, intrínseca ao indivíduo, que você pode chamar simplesmente de força de vontade, ou mais simplesmente ainda, de fé. Porque Allan Kardec vai dizer no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo que a vontade é o veículo da fé. Aquela moça tinha essa força. Ela tinha o problema, mas ela tinha fé. E ela então vai fazer a sua busca. Ela sai da inércia, ela tem o desejo, mas ela faz um movimento de aproximação. Ela vai até Jesus e, em lá chegando, ela enfrentou uma dificuldade ainda maior, porque Jesus não estava disponível. Se você pegar a narrativa de Lucas, no capítulo 8, os 2 versículos anteriores, ao momento em que ela chega em cena, no versículo 43, no 41 e 42 vai dizer que aproximara-se de Jesus um homem, Jairo, que havia feito ele também a sua busca e demandava a Jesus para que ele fosse à sua casa curar a sua filha, que estava já morta ou à beira da morte. Os textos não são conclusivos a esse respeito. E Jesus havia aquecido com a busca de Jairo e havia se levantado e começava a caminhar com ele. E diz o texto bíblico, havia uma multidão em volta dele que o cercava e o oprimia, de tal maneira que essa mulher precisou bater a porta no movimento de insistência. Ela poderia ter ido embora, ela poderia ter desistido, mas ela fez ainda um esforço mais extraordinário para uma mulher anêmica, frágil. Ela consegue um espaço entre a multidão e, num gesto, num movimento, ela toca a túnica de Jesus. E ao tocar-lhe a túnica, ela percebe que uma energia diferente percorreu o seu corpo. E ela percebe que aquele fluxo de sangue havia estancado. E ainda surpresa com aquela percepção, ela nota que o mestre para. E ela, perto como estava, ela ouve a pergunta dele, aquele discípulo da sua direita: Pedro, quem me tocou? Pergunta Jesus, e ela ouve a resposta intempestiva, brusca, até um tanto ríspida de Pedro, como era da sua característica: como assim, mestre, quem te tocou? A multidão te aperta e te oprime, tu perguntas a mim quem te tocou? E ela consegue ouvir a resposta de Jesus também: não, Pedro, alguém me tocou de uma maneira especial, porque de mim saiu uma virtude. Ele diz, e aí ela nota que o olhar de Jesus procura por ela. E num momento eles se cruzam, e é nesse momento
que ela ouve do Mestre, que ela faz o seu encontro definitivo com Jesus para ouvir: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. E aí eu lhes pergunto, e vocês talvez me perguntem, qual foi essa fé, Paulo? Foi a fé daquele toque? Foi a fé daquele momento? Até foi essa fé. Mas não somente isso, porque notem, a fé não é o último passo em direção ao Mestre. A fé é o primeiro passo. O último passo é o encontro. O último passo é o amor. Então a fé que a curou não foi a fé daquele toque, ali foi o encontro definitivo com o Cristo. Mas a fé que a curou foi a fé que a fez sair na manhã, sem garantia nenhuma de que o resultado fosse acontecer e procurar Jesus. Na verdade, meus queridos, a fé que a curou foi a fé de 12 anos de buscas incessantes e ininterruptas, sem jamais desanimar. Indo a um médico, indo a outro, tomando um remédio, tomando outro, buscando um profeta, buscando outro, até que um belo dia ela faz o seu encontro. Ela se aproxima definitivamente de Jesus. Meus queridos, nós temos outro relato de aproximação muito interessante, registrado também pelos 3 sinóticos, mas em Marcos 2, no versículo 1 ao 12, você lerá a história de um homem paralítico que chega até Jesus carregado numa maca por 4 outros homens. Nesse momento, Jesus está em Cafarnaum, dentro da casa de Pedro, e dentro da casa de Pedro havia não só Pedro, como a esposa de Pedro, a sogra de Pedro, que morava com ele, o que talvez explique um pouco o mau humor do apóstolo. Talvez não, porque Pedro gostava da sogra, gostava tanto que ele pede a Jesus que a cure da sua febre, pedido que não é usual para um genro, vocês vão de convir comigo. Mas junto com Pedro, com a esposa, com a sogra, deveriam estar também os discípulos, os convidados, e diz o texto bíblico que em torno da casa havia descido uma comitiva de fariseus para ver aqueles que as pessoas estavam apontando como sendo o Messias, o Cristo enviado, e havia uma multidão de necessitados, de maneira que a comitiva desse homem paralítico não conseguia se aproximar da porta. E aqui, meus queridos, nós precisamos novamente contextualizar a lição à sua época, porque ser paralítico é sofrer de uma paralisia, de uma incapacidade de locomoção. E aí, é claro, você pode pensar numa paralisia orgânica do corpo, e você pode pensar numa paralisia da alma, uma paralisia emocional. No entanto, ao tempo de Jesus, nós não tínhamos as facilidades de locomoção que nós temos hoje. Nos dias de hoje, meus queridos, não havia Uber ao tempo do Senhor. Não havia táxis. Não havia ônibus. Não havia o SAMU. De tal maneira que as pessoas só podiam se locomover de 2 maneiras. Ou elas iam a pé, e essa era a grande maioria da população, ou os mais abastados tinham um animal de carga, de transporte, um camelo, um cavalo. Não era o caso daquele homem. Aquele homem sofria de uma paralisia. E isso, para Paulo, o paralítico de alma, já seria um impedimento mais do que suficiente para ele ficar onde ele estava. Como posso me aproximar do Messias se não consigo sequer andar? No entanto, não foi assim que aquele homem pensou. Ele arrumou, olha que coisa extraordinária, meus amigos. Ele arrumou 4 pessoas que o carregassem numa maca para aproximá-lo de Jesus. E eu, quando leio esse texto, eu fico sempre me perguntando, se eu precisasse hoje, nessa noite, de 4 pessoas para me prestar um favor, agora, será que eu teria? Em Abelinho, Valtinho, Pati, pronto, 3. Pronto, fechou eu teria essas 4 pessoas. Se fossem amigos, porque se fossem parentes, eu imagino, o texto bíblico não fala. Se eram parentes ou se eram amigos, eu suponho que parentes não eram.
E suponho, naturalmente, porque meus filhos moram fora de Rio Preto, meus pais já morreram, e por outras razões também que não vêm ao caso. Mas a verdade é que aquele homem tinha 4 pessoas a quem recorrer. E isso diz muito da sua personalidade. Porque muitas vezes nós conduzimos a nossa vida de uma forma tão autossuficiente, nós achamos que nós nos bastamos a nós mesmos, que nós nunca vamos precisar de ninguém. Daí a vida nos prega uma peça. E aí você não tem a quem recorrer. E meus queridos, para se aproximar de Jesus, muitas vezes a gente depende do outro. A gente precisa de alguém. A gente não consegue ir sozinho. A gente precisa ser carregado. Às vezes a nossa situação ou daquele familiar é tão conturbada que ele precisa de alguém que o carregue. Até pelo menos as proximidades do Cristo, e foram aquilo que aqueles homens fizeram. Ocorre que também, como no caso da moça hemorrágica, o encontro não foi fácil, porque Jesus estava dentro da casa e eles não conseguiam chegar. E isso, meus queridos, talvez fosse razão mais do que suficiente para Paulo, o paralítico, falar para aquelas pessoas: meus amigos, vamos embora, porque não vai ter jeito, não tem como nós chegarmos até ele, ele está inacessível. Esse homem não pensou assim, ele teve uma ideia inusitada. Ele falou para aquelas pessoas: carreguem-me pelo telhado. Pelo telhado, sim, destelhem o telhado no ponto em que Jesus se encontra e me desçam içado pelas cordas com a minha maca. E, meus queridos, aquelas pessoas fizeram isso. E eu fico imaginando a cara de surpresa de Jesus ao ver aquilo acontecendo, né? Aqueles amigos fizeram isso. E aí, meus queridos, talvez a pergunta mais importante não seja aquela que eu fiz agora há pouco para vocês. Não seja se você teria 4 pessoas para lhe prestar um favor, mas se você seria um desses 4. Porque muitos de nós têm os seus paralíticos para carregar nas costas. E a gente carrega com tanta má vontade, achando que está fazendo tanto. E quando ele pede algo mais, a gente fala: não, é demais. Deixa esse paralítico ali. E aí a doutrina espírita vai nos filosofar em torno da terceira lei de Newton. Aquela, lembra-se da ação e da reação. E Allan Kardec vai deixar consignado com todas as letras no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, num tópico intitulado Código Penal da Vida Futura. No artigo 8º, Kardec vai registrar ali que a justiça divina não deixa passar uma única boa ação que não lhe seja acreditada por justiça. Então o espírita pensa na lei de reação e ação e reação no seu polo negativo. E ele pensa assim: estou sofrendo hoje pelo mal que fiz ontem. E é verdade isso, mas é parcialmente verdadeiro. Porque essa mesma lei tem o seu polo positivo. E é o polo do bem. Você vai receber amanhã tudo o bem que você puder fazer hoje. Então, talvez o movimento de aproximação mais definitivo de Jesus e do seu mestre seja esse: o de carregar os outros para que eles entrem na presença de Jesus. Porque muitas vezes, meus amigos, a gente está próximo de Jesus, a gente está uma parede e meia, mas a gente ainda não está na presença dele. E a gente precisa fazer um esforço a mais para entrar na presença dele. Vocês que estão aqui esta noite estão mais próximos de Jesus do que se estivessem nas suas casas ou fazendo outras coisas. Mas isso não significa que já estejam na presença do Mestre. Às vezes falta um aprofundamento nessa relação. E esse aprofundamento se dá por cima, pelo telhado, pelo seu aprofundamento na relação e muitas vezes na prática do bem. E é isso que nós aprendemos com o paralítico de Cafarnaum. Eu vou terminar pegando outro exemplo, também retirado do Evangelho de Marcos, agora em Marcos 10, se não me engano, do 38 ao 42.
em que ele vai contar a cura de um cego. O cego na estrada de Jericó. E Marcos vai dar um nome a esse cego, vai chamá-lo Bartimeu. E vai contar que Bartimeu estava ali onde ele esmolava tradicionalmente, no dia seguinte ao feito. Diz Marcos, remetendo-se ao fato de que Jesus vinha de Betânia, da casa de Marta e de Maria, onde ele houvera produzido o seu feito extraordinário, mais impactante, que fora a cura, o retorno, a ressurreição à vida de Lázaro, o irmão das duas. De tal maneira, vai dizer Emmanuel, no seu livro O Consolador, esse feito foi tão impactante que a humanidade finalmente reconheceu aquele como sendo o Messias dos quais o Tanar, a Bíblia hebraica, se referia. Era aquele o Cristo enviado. Então Jesus passou a ser seguido por uma grande e barulhenta multidão. Bartimeu era cego e esmolava naquela região. Mas não era surdo. E ele ouviu aquele barulho inusitado. E como ele também não era mudo, ele perguntou para alguém do que se tratava aquele barulho acima do habitual. E aí ele é informado que era Jesus, o Cristo, o Messias, que estava passando nas imediações. Meus queridos, eu gosto de pensar qual teria sido a reação de Paulo, o cego da espiritualidade. Porque muito provavelmente Paulo, o cego espiritual, teria ficado muito desgostoso com aquele movimento inusitado, porque ele provavelmente pensaria algo do tipo: esse Jesus passando aqui só para me atrapalhar, porque agora quem é que vai prestar atenção em mim? E ficasse talvez amoadinho ali num canto, esperando que aquela multidão passasse para que a sua rotina de esmolar voltasse a se produzir. Bartimeu era cego do corpo, mas não era cego da alma, ele era ávido por luz. E ele não pensou dessa maneira. Bartimeu pensou uma coisa extraordinária, inimaginável para Paulo o cego. Bartimeu ficou prestando atenção ao momento em que o barulho se fez mais próximo e mais intenso, porque na sua percepção, esse seria o momento em que Jesus estaria mais próximo a ele. E aí Bartimeu faz uma coisa extraordinária. Ele começa a gritar. Diz o texto bíblico que ele clama em alta voz: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ao fazer isso, Bartimeu faz uma coisa muito difícil para Paulo o cego. Bartimeu se expõe. Ele expõe para todo mundo a sua fraqueza e a sua fragilidade. Porque diz o texto bíblico que ao clamar, a multidão passa a repreendê-lo. Bartimeu não deve ter ouvido coisas simpáticas. Não, ele deve ter ouvido coisas duras do tipo: cego, pecador. Imagina que ele vai parar e prestar atenção em você. Quem você pensa que é? Mas Bartimeu clamou cada vez mais alto, porque ele queria se aproximar de Jesus. E Jesus parou, diz o texto bíblico. E chega alguém dizendo a Bartimeu que Jesus o chamava à sua presença para que ele fizesse o seu encontro com o Cristo. E aí diz o texto bíblico, que é de uma poesia absoluta, ele vai dizer: Bartimeu lança fora a sua capa para ir ter com Jesus, deixando-nos a dica de que para que a nossa aproximação definitiva do Mestre se faça, a gente precisa lançar para longe de nós as nossas máscaras. Nós precisamos apresentar-nos a Jesus com as nossas impurezas, tais quais nós somos, mas com a nossa busca, com o nosso desejo sincero de renovação. E aí, meus queridos, eu encerro dizendo que nós precisamos fazer esse movimento de aproximação definitiva a Jesus. Na verdade, nós precisamos nos apaixonar por Jesus.
E aí eu lhes digo, se a memória não me trair, que eu rezo todas as noites para me apaixonar por Jesus. Que a imagem da cruz, da renúncia e da entrega seja aquilo que a minha boca prega e que o meu coração sinta. Não deixe, Senhor, que eu minta, eu lhe digo, porque eu acho que mente todo aquele que prega Jesus na cruz do desejo que sente, mas que troca bem mais que rapidamente o reino dos céus que almeja, mas que viceja como joio semeado e emaranhado em meio ao trigo. Por isso eu lhes digo, meu amigo, Senhor, apanha-me em tua rede, Senhor, sacia a minha sede de amor, cauteriza a minha alma e coração. Que a ânsia de ter e de poder possa finalmente esmorecer e calar toda a insatisfação. Meus queridos, é nesse contexto de buscar Jesus, de priorizar o reino, de se aproximar de Jesus, que eu desejo para vocês um grande Natal, um feliz Natal, e um 2019 pleno de buscas constantes e insistentes nessa jornada individual que cada um de nós está traçando de aproximação ao Mestre e ao seu Evangelho de luz. Muito obrigado e um Feliz Natal a todos. Muito obrigado.